Muito bem, sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019 e o nosso 10º Acontecendo Visita, aqui na casa do nosso amigo professor Ivan de Araújo Coutinho. E nós temos muita honra de estar aqui no bairro da Caneca Fina para conversar com o professor Ivan, que é um ícone, né, de Guapimirim. Se você quiser saber alguma coisa sobre o nosso município, é só perguntar ao professor Ivan. Das nossas raízes até a emancipação e de lá para cá, muitas histórias na mente, no coração, enfim, nessa cabeça pensante do nosso município. Professor Ivan, boa tarde, é um prazer estar aqui na sua residência. Boa tarde, Hélio. Para mim também é um prazer imenso falar com você e a honra é minha de receber você, meu amigo, aqui na nossa casa, aqui no nosso aconchego, já que não por opção minha, né, mas aposentado, né? Então a gente fica assim meio que à margem dos acontecimentos, né? A gente fica sem saber das coisas, mas continuo me inteirando das coisas, né? Hoje a gente tem a ferramenta chamada internet, né? Que deixa a gente sempre informado, né? E para falar um pouco da história de Guapi, já entrando um pouco nisso aí, né? Eu não sei se os nossos interlocutores que estão do outro lado da telinha ali já souberam disso, né? Mas eu sempre defendi essa bandeira, que nós temos a maior queda d'água do Brasil, né? E isso foi reconhecido, que é a do Rio Soberbo, né? Que despenca lá do alto da montanha. Então a gente fazendo as contas, a montanha ali ela tem uma média de 2.000 metros de altitude. Onde ela começa a despencar até chegar aqui embaixo, né? São 2.000 metros. Como aí nós estamos mais ou menos na metade da subida para Teresópolis, e a metade da distância de Teresópolis é 700 metros de altitude, e nós estamos na nível do mar, vamos imaginar que seja 500, né? Então você tem 2.000 menos 500, são 1.500 metros de queda d'água, que é muito lindo quando ele está cheio, né? Quando ele está chove e ele está alto, então você vê aquela água maravilhosa despencando lá de cima, isso é muito lindo, né? Muito bonito. Professor Ivan, e a sua origem? O senhor nasceu aqui em Guapimirim? Sim, sou minhoca da terra. Minhoca, né? Minhoca da terra. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não costumo falar assim em público, né? Mas eu tenho uma possibilidade biológica, física, de ter sangue vivas, né? E também da minha família, que é Calede. Então, eu sou Calede, sou vivo, sou as duas coisas, né? E não tenho nenhum dos nomes. Assumi o nome do marido da minha mãe, né? Esse nome Araújo Coutinho vem da minha mãe, que ela, não sei também por que não tinha Calede, da minha mãe biológica, né? Então, minha origem é daqui, eu sou daqui, né? Mas fui criado pelos meus pais de criação. E assim, esses valores que eu tenho, que você que conviveu comigo, nós convivemos, esses valores que você conhece de mim, essa minha personalidade, né? É do meu pai, que me criou. Eu acho que aqueles que nos criam é que nos passam os valores, né? Certamente você, na sua infância, não sei de quem, você deve ter recebido a influência, valores, alguém te passou os valores que você tem, né? Algum amigo da família, não sei quem, seu próprio pai, não sei, sua mãe, ou algum irmão mais velho, não sei como é que isso acontece. Isso não é inato? Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser também, né? Pode ser, a gente traz isso, né? Eu me defino como eu sou apaixonado pela minha terra, por Guapimirim. Sou um homem apaixonado por Guapimirim, né? Vivi muitas coisas, como eu já falei outras vezes, mas eu vou ouvir suas perguntas, que acho que elas é que são importantes. Guapimirim cresceu como era de se esperar e a emancipação fez bem
para aquelas pessoas que gostam do bucolismo da cidadezinha do interior, paz e tranquilidade? Fez, Hélio, porque quem viveu o período que Guapimirim era terceiro distrito de Magé, sabe muito bem que se nós continuássemos como terceiro distrito de Magé, nós estaríamos no ostracismo. Guapimirim só começou a ser conhecido a partir do momento em que se tornou município. Passou a ter aquilo que merecia como município. Nós temos vários casos no Brasil inteiro em que essas coisas se sucederam. Por exemplo, duas cidades lindas e importantes e ricas do Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Hoje, Uberlândia é o dobro de Uberaba, mas pouca gente sabe que Uberlândia pertencia a Uberaba. Ah, é? É distrito de Uberaba. Emancipou de Uberaba e se tornou o dobro de Uberaba. Quer dizer que Uberlândia é distrito de Uberaba. Sim, pertencia E a hoje Uberaba. Uberlândia é uma potência. 2 vezes mais do que Uberaba. É a maior cidade, a cidade mais poderosa depois de Belo Horizonte. É a cidade mais poderosa de Minas Gerais. Pouco se fala de Pouco se Uberaba. fala de Uberaba. Pouco se fala de Uberaba, se fala de Uberlândia. É porque eu estive lá nas duas Então, e... Porque Essa é no a nosso, diferença. você viu, né? No nosso caso aqui, você vê, é natural, você tem o nosso sexto distrito é uma questão diferenciada do sexto distrito. São 5 cidades em uma, que tem uma necessidade social enorme. Então é muito natural que as receitas geradas no município, uma grande parte delas seja canalizada para lá. Eu não sou contra. Eles têm uma necessidade real disso. Não é? Então não tem como a gente... Então foi bom sim para o Guapimirim. Né? Mesmo que não tenhamos trilhado os melhores caminhos, mas foi bom para o Guapimirim. O senhor foi um dos pilares da emancipação do nosso município. Existe algum fato sobre a emancipação que o senhor nunca falou para ninguém? Ou um fato que é muito pouco divulgado? Acho que não, né? Porque a emancipação foi uma coisa assim, feita muitas claras, né? Daí esses dias a gente perdeu realmente. Eu não sou digno disso, mas Irum Pacheco, sim. Né? Acabamos de perder Irum Pacheco, um homem que ele tinha muitas virtudes, entre elas, uma das principais era a da discrição, um cara muito discreto, botafoguense igual a você. Irum só alterava um pouquinho a voz quando o glorioso de vocês fazia um gol. Mas era um homem que esteve sempre por trás. Alterou pouco, né? Sim. Alterou pouco a voz. Você nunca viu Irum nos falantes da emancipação, onde ele estava lá no meio da população. Mas tudo que eu defini Irum como aquela pessoa que era divergente nos entretantos e convergente nos finalmente. As coisas que a gente fazia no final lá sempre tinha o dedo dele. Ele era um cara que... Ele, Lauro, foram pessoas... Né? E eu considero, que a emancipação foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Claro, a gente constitui família, né? Esposa, filhos, isso é importante, a gente vem aqui para isso, né? Deus disse isso, né? Mas das coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz muitas coisas que eu acho que foram legais, né? Mas a emancipação foi a coisa mais importante porque eu não fiz para mim, né? Nós fizemos isso para todos os guapienses. Hoje todos se beneficiam disso. Imagina, o hospital está ruim, estamos com um problema de água, mas imagine se nós tivéssemos que nos reportarmos a Magé, se ainda como terceiro distrito de Magé, né, ainda bem que tinha aquela velha casa de saúde Nossa Senhora da Paz, lá de Praça Modelo, que o nosso saudoso João Arruda construiu, mas provavelmente não seria o nosso hospital até hoje. Seria a casa de saúde. Sim, seria, né? Entendeu? Quer dizer, então, nada também contra a Magé, não. Temos bons amigos. Acabamos de perder um lá, não sei se você está vendo, o Mário Coelho, né? Faleceu agora recentemente, um jornalista né? renomado em Magé, né? Então, eu acho que a emancipação foi a coisa mais importante de Guapimirim. Mas não assim, não tinha nada para esconder, que a gente... Né? Muitas pessoas participaram, né? Aquele cantor, né? Lá da ilha, até esqueci o nome, que morava em Guapi na época. Elimar Santos, né? Fez os shows de graça pra gente, aí muita gente colaborou. São duas coisas que muito interessantes também. O Valdair, né, que teve o bar ali na praça, o Valdair tinha um bar ali, deixa eu ver, mais ou menos
aonde é eu acho que é aonde é hoje uma lojinha da BMG, negócio de financiamento, de empréstimo, ao lado da loteria, ali, ele tinha um armazém, tinha um barzinho ali. E o bar dele, um dia pegou fogo. Acabou todo o barzinho dele. Olha, todos os amigos que frequentavam lá, e outras pessoas mais, nós nos juntamos, fizemos uma corrente e doamos para ele um bar melhor do que aquele que ele tinha. Então o povo, quando quer, o povo faz. Foi assim na emancipação, foi assim no bar de Valdair. Muito bem. E sem considerarmos o deputado Roberto Pinto, quem foi a principal personagem da emancipação? Bom, junto com o Roberto Pinto, nós temos que considerar o Gilberto, que era o presidente, não me lembro agora o sobrenome desse deputado, né, que colaborou conosco. Roberto Pinto, todos sabem o quanto foi a luta dele, né? Mas eu vou aqui, todos nós ajudamos, nós nos demos as mãos, não havia ninguém mais importante nem menos importante. Mas eu acho que quem exerceu um papel assim, uma liderança muito importante nessa época foi o Adib. Maluf. Sim, porque ele era presidente da Câmara, ele era vereador e ele usou muito isso aí, né? Essa importância que ele tinha, né? Essa autoridade que ele tinha, e ele foi um líder, né? Foi um líder que assim, teve um papel fundamental na emancipação. Porque não dependia exclusivamente do Guapimirim querer, Não, né? não. Esses contatos foi através primeiro do Roberto, foi com o Adib, né? O Roberto já tinha, eu conheci o Roberto Pinto em 1965, no Curtume Carioca. Ele era o Dr. Rogério de Moura Estevão, que era o superintendente do INPS em Teresópolis, ele era médico do Curtume Carioca. E seus melhores alunos ele trazia para cá. E o Roberto Pinto foi um dos seus alunos. E eu, desde então, eu conheci o Roberto Pinto, mas quem fez o contato foi a Adib que fez essa caminhada, né? Assim, de fazer os contatos com A, com B, com C, entendeu? Muito bem. E a perda de personagens que participaram ativamente do processo, em que mantinham vivas as lembranças desse importante movimento social, é uma preocupação, já que a juventude, muito conectada aí, né, nas redes sociais, na internet, através das facilidades que se tem hoje, ela não esteja muito interessada, né, no registro da nossa história e do nosso passado. Como é que o senhor vê isso? Nós somos um país sem memória, né? O Brasil é um país sem memória. O Brasil não dá valor aos seus vultos, né? Eu acabei de terminar um curso de guia, né? Hoje eu sou um guia turístico autorizado com licença da Embratur, da ProTour, não sei de tour, um monte de tour aí, né? Então nós fizemos um trabalho de campo em Petrópolis. E a diretora lá do nosso curso falou: vocês vão conhecer uma pessoa apaixonada por Petrópolis e apaixonada por Pedro II, né? E realmente, né? Eu que conheço Petrópolis há não sei quantos anos, fui conhecer uma outra Petrópolis, que eu não sabia, através do olhar dessa pessoa. E essa menina, ela contou uma história de Dom Pedro que eu não sabia, né? Porque Dom Pedro, na época que houve a revolução lá, né, da República, a implantação da República, ele foi separado da família e não deixaram ele nem reencontrar a família. Do Rio de Janeiro, onde ele estava, ele foi exilado. E a família ficou aqui, foi numa outra embarcação, né? Mas ele... E aí ela colocou que a República não foi uma unanimidade. Não foi unanimidade, que muita gente queria que continuasse a monarquia. E Dom Pedro era uma pessoa muito admirada pelas pessoas. Ele era um cara, uma personalidade muito admirada pelas pessoas, né? Sobretudo porque ele não era como
Pedro I, era, o pai dele era mais um cara mais arrogante, mas ele era uma pessoa mais delicada, mais, né, uma cultura muito elevada, falava várias línguas. E ele deixou muitos amigos aqui, inclusive um oficial de marinha. E um dia ele sempre trocava cartas com esse oficial, né? E um dia ele mandou dizer para esse oficial que ele morria de saudade da terra. E esse oficial pegou uma caixa de madeira, de papelão, não sei, pegou terra, só terra, pegou terra. Terra brasileira. Sim, e botou dentro daquela caixa e mandou para ele. E ali ele fez daquela terra, ele fez um travesseiro, onde ele dormia sentindo o cheiro da terra. Olha, isso é amor demais. Isso é amor demais, né? Isso é amor pela terra. E as pessoas não se tocam que Dom Pedro era brasileiro. Pedro II era brasileiro, tanto quanto eu, você, quanto você. Nasceu aqui. Né? Nasceu aqui. Como eu falei lá no início, né? Minhoca da terra. Um homem apaixonado. E hoje o Brasil não tem memória. O Brasil eu gosto muito de ferrovia por causa do meu pai. Então Guapimirim foi um entroncamento ferroviário importante. Foi jogado por aí hoje. A gente tentou fazer aquele projeto ainda no governo do Ailton lá, trazer as locomotivas aqui. Foi uma odisseia trazer aquelas locomotivas. Aquelas locomotivas estavam em 3 rios. Elas vieram por Porto Novo do Cunha, passaram lá embaixo do Paraíba, ali em Além Paraíba, foram em Campos, para depois chegar aqui, vieram em Itaboraí. Né? Foi uma dificuldade muito grande. Gastamos um dinheiro com aquilo ali, né? Era uma associação que se chama ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje, né? Eles tentam preservar, né, essa memória, porque é uma memória de um momento grande da nossa história. E vai se perdendo, as pessoas não dão valor. Os jovens de hoje, é interessante, eles têm todas as informações, né? Eles têm todas as informações, mas não dão valor às informações. Por que esse projeto não deu certo? Aqui, eu acho que era uma questão de consciência do povo, né? O povo não dava valor, a gente cobrava R$10 a passagem, o pessoal achava que era caro demais. É cultural. Sim, é cultural. Porque aí o que aconteceu? Você sabe a história de Salomão, quando aquelas 2 mães vieram com aquela criança, eu sou a mãe e eu sou a mãe. Então Salomão sabiamente disse, pega uma espada que eu vou dividir, a metade para cada uma. E a mãe verdadeira abriu mão. E foi assim que nós fizemos. São Lourenço, hoje elas são tratadas a pão de ló em São Lourenço. Tá as 2 lá, as locomotivas que estavam aqui. E são atração da cidade. São atração da cidade, são tratadas a pão de ló. A 1424 é adorada lá. Que poderia ter aqui horários aqui. alternativos. Sim. Para essa viagem turística. Uma viagem turística. Eu sempre costumo dizer isso, as pessoas não veem que turismo é uma atividade econômica. Turismo gera dinheiro. Guapimirim é uma cidade que tem potencial turístico, mas que não sai disso. Porque a gente nunca tem a pessoa certa, no lugar certo. E as pessoas acham que turismo é carnaval. Carnaval é o que tem de pior no turismo, na minha visão. Turismo é outra coisa completamente diferente. Né? Magé tem a primeira estação ferroviária no Brasil. Tem a primeira linha férrea que está jogada. Né? Toda vez que eu entro em Piabetão, eu vejo aquilo ali, me dá dó. Né? Se o sujeito constrói uma réplica dessa própria estação, próxima à rodovia, e traz o trem de Mauá até ali, isso ia gerar muito dinheiro, mas ia ficar muito conhecido. Constrói ali uma réplica dessa estaçãozinha ali, né? Coloca ali umas né, como é que fala, umas quiosques para vender alguma coisa da cidade, doce de goiaba, doce não sei de que, não sei de que, não sei de que. Ficaria muito conhecido. Né? Então, o jovem brasileiro, de um modo geral, não são todos. Tem muitos que têm interesse, tem muitos que gostam, né? Tem muitos que valorizam, mas, em geral, eles... como você falou, uma questão de cultura, né? Eles têm a informação, eles veem, mas não valorizam. Né? É verdade. Agora, e outra coisa que sentimos muita falta aqui em Guapimirim é material para consulta da nossa história.
Outro dia até me sugeriram que o senhor fosse o mentor aí de uma escrita sobre Guapimirim. Meu sonho, é. Por que isso não acontece? Então, a Marinette, ela tem a faca e o queijo na mão. Eu tenho procurado ajudar a nascente pequena. Estou um pouco afastado por conta da cirurgia, né? Eu me acidentei, eu caí, rompi o tendão de Aquiles. Mais do que esse desvio que eu estou, fiquei mais ainda, porque por não poder sair, né? Tem que ficar em casa e tal. Então, a gente tinha falado no final do ano passado, que ela falou para mim que esse ano ela ia fazer um projeto com os alunos lá, ia dedicar as aulas, ou uma ou duas, não sei, as aulas dela lá, para eu ir lá e as meninas começarem, eu ia começar a contar as coisas, a gente ia gravar isso e depois ver alguém para editar e a gente, né? Eu pensei, né, o meu sonho seria deixar uma espécie de como tem lá no Nordeste, não precisava ser uma coisa rica, um cordel, contando, sem o propósito de ser o dono da verdade, né? Sem esse propósito. Porque o que acontece? Quando falece alguém de idade, eu fico no desespero só, porque eu sei que com aquela pessoa vai um pedaço da história de Guapimirim, né? Como muitos já foram. Eu sei algumas coisas, mas não sei tudo, né? Ainda resta algumas pessoas aqui em Guapimirim que sabem muita coisa, né? Uma pessoa que está aqui em Guapimirim, que é disponível, que sabe muita coisa, né? É o padre Damastor, que é da mesma época minha, nós estamos regulando com a mesma idade, né? É um homem que sabe muita coisa. Por exemplo, eu vou comentar uma coisa aqui sobre o meu bairro, né? Caneca Fina. Tá, onde surgiu esse nome? Outro dia me falaram assim e eu fiquei meio curioso. Como surgiu esse nome? Essa história quem me contou foi a Damastor, que eu também não sabia, né? O que acontece? Na época, na primeira metade do século, né, Hitler, ele vai iniciar a perseguição aos judeus e às minorias na Europa, né? Então, judeus de várias... os judeus não são próprios de Israel, os judeus estão no mundo, não é? Então, muitos judeus fugiram da perseguição nazista, né? E muitos deles vieram para a América, para diversos países da América, inclusive para Guapimirim. E em Guapimirim é onde eles vieram, para aqui. Por quê? Porque aqui era tranquilo, era um clima mais ameno, era Caneca Fina em relação a Guapimirim, o centro lá é bem mais fresquinho, né? E eles se instalaram aqui e eu cheguei a conhecer algum deles. Você já ouviu falar da Creolina Pearson? Creolina, você sabe o que era aquele... Uhum. Então, Creolina Pearson. Seu Pearson morou em Guapi. Ele era o dono da Creolina Pearson, tinha a fábrica da Creolina Pearson, que vendia em todos os supermercados, né? E tinha o seu Pearson, tinha o seu Maia, e eu conheci essas pessoas todas, né? E entre essas famílias que vieram para cá, alguns se dedicaram a fazer... Quando você tem hoje uma caneca de um festival, a camarada coloca ali festival, sim, eles faziam um design, uma arte naquela caneca. E eles faziam isso em louças finas, não fino de louças finas, canecas finas. E é disso que eles viviam, um design da arte nessas canecas. Daí o pessoal da caneca fina, pessoal de caneca fina, pessoal que faz caneca fina, pessoal, aí ficou caneca fina. A origem é essa. Eu ouvi essa história também. Foi essa história que você ouviu? Foi dessa forma? Então, essa eu tenho sido um divulgador dessa história, né? Pode ser que alguém que eu tenha passado que repassou para vocês, mas quem me contou, eu não sou o autor. O autor é ele. Porque a gente tem essas coisas vamos dizer assim, distorcer, né? Distorcer. Nós temos vou citar dois casos conhecidos. Um aqui de Guapi. Capim. Capim. É capim? Não. Capim era de uma família italiana de nome Carpim.
Eram os italianos de nome Carpim. E a gente foi modificando o negócio e virou Capim. 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 A mesma coisa lá em Campo Grande, na atual Avenida Brasil, tem lá Viaduto dos Cabritos. Viaduto Oscar Brito. Engenheiro Oscar Brito. Virou Viaduto dos Cabritos. Tem lá a placa, Viaduto dos Cabritos. Tem a placa lá, Viaduto dos Cabritos. Né? Coisas do Brasil. O senhor falou aí sobre a questão do turismo, né, como um gerador de emprego. Estamos longe Como assim? de conseguir fazer com que esse turismo se efetive em Guapimirim. O que falta? Então, Hélio, um colega meu, o professor André, ele dá aula no Alvina, colega nosso, dá aula no Alvina. O André esse dia pegou um grupo de pessoas, levou até o Rio Soberbo lá, o Rio Guapimirim, ou já com o nome de Guapimirim, e lá botou eles numa lanchinha e eles foram até a ilha de Paquetá. Então, esse passeio é um passeio maravilhoso pela foz do Rio Guapimirim, com direito a ver aqueles botos que estão condenados a morrerem ali, né? Você sabe que no fundo da Bahia tem alguns botos ali, eles vão morrer ali se não houver uma forma prática de retirá-los dali, né? E é um passeio incrível. Você vê caranguejo, você vê a fauna e a flora do manguezal, né? Aliás, é outra grosseria chamar essa região costeira de Pantanal, pelo amor de Deus. Pantanal é no interior, pântano. Quando se trata de alagados na região litorânea, é manguezal, não existe Pantanal em beira de mar. Pantanal é no interior, né? Então, ali é uma das vertentes turísticas de Guapimirim, né? Você tem que criar alguma coisa... Poderia ser explorado. Sim, que poderia ser explorado, mas... né? Aí entra você de novo naquela situação. O Guapimirim tem potencial turístico. Agora, uma coisa que está proliferando, que não tem nada a ver de turismo, né? É essas casas, esse pessoal que tem sítios mirabolantes, que alugam e que vem aquelas pessoas, né? E promove uma destruição danada quando vai embora, alteram a vida de quem mora do lado ali com som alto, né? Nós temos exemplo aqui, perto da gente aqui. Isso não é turismo, né? Turismo é uma outra coisa, né? Eu acho que a prefeitura também nunca se esforçou, não só o atual governo, mas também o meu próprio governo, o governo que eu participei, nós nunca nos esforçamos a conveniar com o Parque Nacional para as pessoas visitarem, conhecerem o museu, né? Sabia a importância de Von Massa, um cara que, né, ficou aqui não sei quantos anos, fez pesquisas, né? Fica lá, né? Toda vez que eu vou lá, eu encontro algum gringo lá. Então, eles sabem mais do que a gente, que nós que moramos aqui. Se interessam mais. Se interessam mais. Nós temos várias trilhas que podem ser feitas, né? Nós temos uma trilha aqui, que é a Trilha do Ouro. A gente sai até no Paraíso aqui. É claro que você não pode fazer o ano todo, né? Agora nessa época agora não é aconselhável. Mas nos meses sem R, de maio a agosto, são trilhas que você pode fazer, né? Então, a pessoa vai caminhando aqui, aí, sei lá, uma jardineira para esperar o pessoal lá no Paraíso, já esperando lá para ir em algum lugar, fazer uma degustação em algum lugar, né? Já previamente agendado. Então, são coisas que é possível fazer, roteiros de caminhadas, né? Isso é possível fazer. A nossa cidade tem essa... Mas é preciso que haja uma interação entre pessoas, né, interessadas em fazer isso. Muito bem, estamos no nosso Acontecendo Visita de hoje, aqui conversando com o professor Ivan Coutinho. Como o senhor vê a questão de Guapimirim ainda ter a prefeitura como seu maior empregador? Isso é um problema sério, né? Ontem, Hélio, isso é visível. Isso é visível. Se eu não me engano, a prefeitura pagou anteontem. A cidade ferveu. É notório
Você vê comércio fervilhando, né? Então, hoje nós temos diversas situações, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, porque tem que trazer indústrias para a cidade, tem que trazer indústria. Isso, as indústrias hoje, a atividade industrial está extremamente automatizada. Então, indústria não gera emprego. Não vai gerar um não emprego vai, que emprego necessário. Não. O que mais gera emprego hoje são os serviços, esse que eu acabei de falar, o turismo, né? Porque a indústria não gera quantidade de emprego, as fábricas estão automatizadas, não tem mais isso, né? E aonde tem que ser feito investimento é na área de serviços, para poder, né? Quem é que emprega mais gente hoje aqui, depois da prefeitura, se você juntar todos? São os supermercados. Temos um outro agora chegando na cidade aí, né? Lá em Prado Modelo, Rio Sul, sim. né? Uma loja grande, vai ser uma loja grande, né? Então fica complicado, né, que a prefeitura seja uma mão empregadora. As prefeituras têm que investir em serviços, né, facilitar para trazer para cá alguma atividade, né, como é que se fala? Relacionada com informatização, né? Para você gerar emprego na cidade. Seguir, né? A tendência mundial. Seguir a tendência mundial, né? De informatização, dessas coisas assim, né? De atividades aliadas a serviços. Porque a prefeitura não pode ser uma empregadora. Né? Muitas cidades se tornam polos disso, polos daquilo, né? Há uma cidadezinha chamada Monte Sião, velho, tem nada. Fica a 7 quilômetros de Minas, em Minas, mas fica a 7 quilômetros de São Paulo. Aí você tem Monte Sião, Lindóia, Água de Lindóia e Serra Negra, 30 quilômetros. 30 quilômetros de uma beleza natural incrível, né? 4 cidades. Monte Sião não tem nada, mas tem umas 500 lojas que vendem malha. Então você chega em Monte Sião, você compra camisas como a minha, como a sua, a partir de R$5. Então são várias lojinhas. 500, lá tem umas 50, sei lá quantas lojas que tem daquilo lá, entendeu? Aí cada loja daquela tem 2, 3 meninas trabalhando. Então emprega 250, 300 empregos, que tem algumas lojas maiores, outras menores, né? E até isso está difícil. Ontem mesmo eu passei por Petrópolis, fiquei algum tempo lá naquela rua Tereza, virou um deserto, não tem nada, está paradinho. Né? Então nós vivemos também uma crise pós-PT. Me desculpe os petistas, tenho amigos petistas, né? Tem gente petista na minha família. Nós estamos vivendo uma crise pós-governos petistas. Nós estamos numa crise violenta, né? Então a saída são essas atividades, né? E principalmente a saída a questão do turismo, porque turismo, as pessoas precisam deixar de ver turismo como diversão. Turismo é diversão para quem se diverte, para quem vai lá, para quem está fazendo turismo, mas turismo é emprego para quem precisa, não é? Então, as cidades que têm muitas pousadas, né, empregam pessoas, geram emprego para as pessoas. Quem é o camarada que vai lá? Qualquer um, desde que você se organize para ir. Você não pode pensar, eu vou em Curitiba amanhã para andar naquela jardineira lá, vou pagar R$700 a passagem. Você vai resolver fazer isso? Mas se eu comprar a passagem com 4 meses de antecedência, 5 meses, eu vou pagar R$400 e poucos e de volta. Como eu paguei esse dia para ir a Florianópolis, R$432, ida e volta, R$200 e poucos. Mais barato do que o ônibus praticamente. Né? Então você tem que planejar. As pessoas que dão dinheiro no turismo são aquelas pessoas que planejam passeios. Nós temos em Guapi vários grupos de guapienses, principalmente de professoras, que viajam todo ano. E cada vez mais elas vão alçando voos cada vez mais
ousados. Então, é o dinheiro daqui que está indo para se gastar em outro lugar. Então, nós temos que criar condições aqui para que pessoas de outros lugares venham deixar o seu dinheiro aqui, no nosso comércio, naquilo que a gente pode oferecer para essas pessoas. E como é que nós estamos hoje de estrutura física para receber quem vem de fora? Então. Nós temos pousadas, temos restaurantes, temos o mínimo para oferecer? Ainda precisa mais, né? Nós temos algumas poucas pousadas, né? Mas já foi uma época que a gente não tinha nenhuma. Aí eu volto lá atrás, se a gente fosse terceiro distrito de Magé, não teríamos nada. Piabetá é 2 vezes maior que a Magé, não tem. Não tem nada que você possa contar. Tudo bem que a cidade dormitória é diferente, né? Mas não tem. Piabetá não tem um hotel, porque do meu conhecimento não tem. Né? Nós temos a pousada na Inconha, temos 2 pousadas aqui, tem a maior ali, né? Sonho Verde, tem algumas, né? E lugar de comer também, nós hoje, por incrível que pareça, temos melhores do que Magé. Melhores do que Magé. O Brá, tem o Country ali, bons restaurantes, né? Muitos barzinhos, pessoal, à noite, tem muita coisa para o pessoal fazer. Muito bem. E também estamos crescendo na área do fast food, né? Sim. Que é uma tendência mundial. Que é uma tendência. Nós temos evoluído nessa área, né? Temos até Bob's, né? Quem diria que o Abel ia ter um Bob's? Não é o Bob's preferido. Não é o Bob's, mas é o Bob's. É o Shake Bob's, né? Mas é o Bob's. Só vende gelados. Mas é o Bob's. Mas é Bob's. É Bob's. De qualquer maneira, é mais um emprego para a cidade, né? E o senhor foi vereador de Magé? Em Magé, em 1970, 71. Que vereador não recebia nada, não tinha salário. Como é que foi essa experiência? Então, como é que eu vou te explicar isso? Eu fui demitido do Curtume Carioca em 1970. Outubro de 1970. Não cabe agora a gente dizer porquê. Fui demitido. Então, eu fui trabalhar no Rio. Fiquei esperando uma oportunidade de trabalhar por aqui, não consegui. E precisava trabalhar. Então, trabalhei algum tempo na Benfica Pneus, uma empresa que nem existe hoje. Depois eu fui convidado para trabalhar trabalhei na prefeitura. Na época que o seu Aquiles era o carregado, eu trabalhava com tinha uma turma de uns 60 homens, limpando vala, em Magé, em Guapi, Santadeixo. Depois, eu fui convidado para trabalhar na Companhia Alcântara. E o pessoal lá muito envolvido com política, né? E eu fui convidado para ser vereador e eu acabei aceitando, né? Mas já naquela época, já rolava corrupção. A gente não tinha dinheiro, mas corrupção já rolava. E eu percebi que não era a minha praia, aquelas pessoas lá, as coisas que rolavam lá. E em 1973 eu fui convidado para voltar ao Curtume Carioca, né? E eu pensei muito assim na minha estabilidade como pessoa, uma empresa que eu gostava do que acontecia ali, do que se fazia ali, então eu resolvi, achei que era melhor eu voltar. E abri mão. Abriu mão do seu legislatura. E eu só fui eleito porque um menino que era funcionário do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, que foi candidato a candidato, chegou na última hora, o banco não deixou de ser candidato. Aí os votos que ele tinha, ele passou para mim, que a gente tinha estudado junto. Aí eu acabei tendo voto em Magé, Suruí. Muitas pessoas votaram em mim, sem saber quem eu era. Mas foi uma experiência, né? Foi uma experiência. Muita gente acha que eu fui covarde em sair. Eu acho que eu tive coragem de sair. Eu vejo de uma outra forma. Eu tive coragem. E não me arrependo. Eu acho que eu fiz o certo naquele momento.
Hoje, como é que o senhor se porta diante da atuação política? O senhor voltaria Não, a ser candidato? não. Não tenho mais. Eu acho que esse momento da minha vida passou, né? Eu fiz parte do governo do Ailton, tenho no último pleito local, né, eu trabalhei junto com a Marina, né? Mas não pretendo mais, assim, pretendo ajudar, mas não quero nem participar. Alguém fala assim, teve um momento agora, no final do governo Marco Aurélio, eu cheguei a ser convidado para trabalhar na Secretaria de Educação, não quis. O Yuri tem ali uns comentários de quem está nos assistindo. Na verdade tem vários comentários, várias questões aqui falando. E não sei pronunciar direito o nome dele, mas Tuis Viadur, alguma coisa assim. Ele está falando que a questão estética da cidade não é um ponto atrativo para que turistas venham aqui para a cidade. E também tem muito aqui, boa tarde, queridos, boa tarde, professores, no sentido amplo da palavra. E parabenizando ele por estar entrevistando o excelentíssimo professor Ivan Coutinho. Só isso. Senhor, Como é o nome da pessoa? Tuis Toís. Viadur. Toís, meu amigo Toís. Meu amigo Isso. Toís. Eu concordo com você, sim, Toís. Você tá certo em falar isso. Mas tem aquele ditado, né? A gente tem que buscar a azeitona para nossa sardinha. Então, porque tem muitas cidades, eu costumo dizer, né? Aqueles que estão nos assistindo, ao Toís e às outras pessoas que eu sou um matuto viajado. Conheço bastante cidade, eu tenho orgulho de dizer que de Brasília a Porto Alegre eu conheço todas as capitais. Né? Para cima eu não conheço por opção, nunca quis. E tem muitas cidades que não tem nada e tem muitas coisas por conta de investir em determinadas coisas que nós aqui na nossa cidade não investimos. e o nosso futuro político? O senhor vê lideranças surgindo? Então, eu vejo muitas pessoas aí falando que vai ser candidato. Se todos aqueles que estão dizendo que serão candidatos forem realmente candidatos, nós vamos ter uns 7 candidatos a prefeito aí. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar nisso. Muito né? prematuro. Nós temos uma liderança agora, né? Que é a nossa deputada. E eu coloquei muito claramente, vou falar aqui claramente, possa às vezes desagradar alguém. Mas pela primeira vez nós temos uma deputada genuinamente guapiense. Porque os outros que se elegeram como deputados aqui, da família, aquela família que passou por aqui, não precisa nem eu falar o nome, foram 4. Os tios, o pai, o tio, os 2 sobrinhos, não trouxeram nada para Guapimirim. Você não encontra um projeto que essa gente tenha proposto para Guapimirim. Sequer uma ponte para Guapimirim. Né? Então, nós, gostando ou não, nós hoje temos uma liderança, chama-se Marina Rocha, nossa deputada. Agora, eu não creio que ela, nesse momento, eu creio que ela não vai se envolver no processo. Pode até se envolver, mas ela não vai ser candidata na próxima eleição. Bom, a gente não sabe, né? Mas ela surge como liderança, né? E vejo outras pessoas também, né, se movimentando, mas liderança mesmo assim, exceto a Marina, eu não vejo. Novas lideranças não vejo. E o futuro de Guapimirim? Então, o futuro de Guapimirim passa, né? Passa por diversas nuances. Nós temos diversas possibilidades, né? Diversos caminhos, mas tudo isso eu acho que é muito dependente do governo que a gente vai ter, dos governos municipais que nós vamos ter. Né? Porque nós temos que ter pessoas que realmente conheçam a cidade.
nós temos que ter pessoas que saibam o porquê, os porquês de Guapimirim. Não é? A gente coloca alguém que chega e diz, a gente tem que ir lá na nascente do rio para descobrir as coisas que aconteceram com a água. A gente não tem que ir na nascente do rio, a nascente do rio é lá no Planalto, não tem nada a ver com o que está acontecendo com a água, está amarela, ou verde, ou azul, ou roxa, não é? Então nós temos que ter pessoas comprometidas com a nossa cidade para tentar escrever um futuro diferente para a nossa cidade, não é? Que, como eu falei ainda há pouco, né, passa pela implementação na área de serviços, na área turística, né, para você, porque trazer um monte de indústria para cá não é o caminho. Nós temos hoje aquela Belov ali, e o que aconteceu com a Belov? Aquilo que eu falei, a Belov é uma faca no coração da cidade, que vai sangrando, né? Então a Belov foi plantada no meio da área agrícola do município. Agora a plantação que tinha em frente à Belov já virou loteamento. Isso estava escrito quando deixaram colocar aquilo ali, estava escrito, não é? Nós temos parece, né? Ouço dizer que o negócio da Petrobras ali, o Comperj vai voltar. Não sei, né? O Comperj, nós temos uma divisa com Itaboraí, que é o rio Macacu. Do lado de cá está o Comperj, do lado de cá está o Guapimirim. Aonde que tinha que ser o distrito industrial do Guapimirim, Hélio? Fala para mim. Não é ali? Lá, em frente ao Comperj? Agora, como é que vai botar uma indústria aqui, no meio da área agrícola? Né? Tem umas coisas assim impensáveis. Hoje estão plantando um posto de gasolina num lugar totalmente impensável. Eu não consigo aceitar um posto de gasolina naquele local ali. Quais são os riscos? Alguém que trabalha num posto de gasolina, que tem experiência, diz que hoje os postos de gasolina são totalmente controlados, que eles não geram resíduos. Eu tenho minhas dúvidas. Mas mesmo assim, aí é local para ter um posto de gasolina? Fala para mim. O meio da serra ali, era para ter aquele posto de gasolina no meio da serra, uma serra que tem 17 quilômetros, para que um posto de gasolina naquele meio ali? Então são lugares impensados para determinadas atividades. Tem um ditado que diz que é dar macaco no seu galho, não é? Ali realmente não era lugar para ter um posto de gasolina, como ali também não era lugar para ter uma Belov na vida. Né? Quando você tem um Comperj, nosso vizinho, o nosso distrito industrial teria que ser lá. Bem próximo ao Comperj. Sim! Até porque ela fabrica coisas relacionadas com tubulações e material ligado a petróleo. Né? Então deveria ser próximo. Sim. Nunca ali onde está. Né? Aí, de novo, a gente entra naquela coisa, né? Não adianta encher a cidade de indústrias que são poluidoras, mesmo que não vai poluir, vai, sempre gera poluição, né? E também são automatizadas. O que 10 trabalhadores fariam, hoje numa máquina faz. Sim. Né? É fácil, quer ver, olha, como é que um agricultor fazia? O agricultor pegava os carocinhos de milho, botava uma bolsinha aqui do lado, e ia com uma enxadinha fazendo buraco no chão, deixando cair 3 caroços de milho em cada buraco, e vai por ali afora, o feijão, aí sai aquela fila, o negócio tortinho, né? Aí depois você já vem com uma plantadeira. Então a gente aqui tinha plantadeira de 4 linhas, que a gente tinha aqui no Curtume Carioca, né? Então você já vai com o trator, já vem aquela 4 linhas para cá, aí volta 4 linhas para cá, rapidinho se faz, não é? Hoje você tem plantadeira, aqui no estado do Rio não tem tradição agrícola, você vai no Mato Grosso, Goiás, né? Plantadeira de 32 linhas, né? Quanto emprego que essa máquina não tira das pessoas, né? O homem ele vai criando situações que no futuro vão se voltar contra ele. Ele mesmo cria a máquina que vai tirar o emprego dele. É reflexo da industrialização. Sim. Agora eu gostaria, professor Ivan, que o senhor, olhando para aquela câmera, Sim. mandasse a sua mensagem para a nossa juventude
e para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento? Então, eu queria primeiramente agradecer a você pela essa oportunidade, né, de comentar, de falar um pouco da nossa vida aqui na nossa cidade, essa cidade que eu amo tanto, né? E eu queria dizer para os nossos jovens, né, vou cair num lugar comum, né, de dizer que vocês são Guapimirim de amanhã. A cidade, amanhã ela estará na mão de vocês, né? E que a gente espera de vocês, né, que vocês possam construir uma cidade melhor do que aquela que nós trouxemos até agora. Aquela que já passou por tantas idas e vindas, né? Já foi polo ferroviário, já foi um monte de coisa, já teve fazendas produtivas, hoje não tem mais. A gente não sabe. O futuro, né? A gente não sabe. Mas certamente vocês serão atores do futuro, né? E como atores do futuro que vocês possam construir uma cidade melhor. Não só para vocês mesmos, mas para seus filhos, né? Para netos, bisnetos, para as gerações futuras que virão. E a gente espera isso de vocês, né? Porque dediquei 30 anos da minha vida a levar um pouco de conhecimento para vocês. Outros colegas mais o fazem. O meu amigo Hélio também. Quantos anos você está no Alcindo? No Alcindo há 20. 20 anos, né? Uma vida, né, de dedicação à escola. Então, alguém postou esses dias na internet assim: você fez alguma coisa importante na sua vida? Aí a pessoa coloca assim: sim, dei aulas, né? E eu digo isso também, né? Passei um pouco de conhecimento para as pessoas. E a gente não quer que vocês sejam professores, não estou falando isso, mas que vocês pensem nisso, né? Que o amanhã, a construção do amanhã está na mão de vocês. E eu queria aproveitar para agradecer essa oportunidade de interlocutar com vocês, de conversar com vocês, falar um pouco dessa cidade que a gente gosta tanto, essa nossa Guapimirim, a Guapeí-mirim, nascente pequena. Agradecemos ao professor Ivan por nos dar a honra de estar aqui na sua residência, fazendo mais este Acontecendo Visita. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, alguém do nosso município estará sendo visitado. Eu e o Yuri, né, Yuri? Estaremos lá, juntinhos com vocês. Muito obrigado. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Raquel.